tenho a minha carreira, né? Falo no vídeo mais de 35 anos trabalhando com audiovisual, na verdade até um pouco mais, né? E há 22 anos atuando diretamente na academia. Fui para criar a TV Univap, na Universidade do Paraíba, em São José dos Campos, São Paulo, que se tornou uma das grandes TVs universitárias, com uma estrutura muito bem montada na época, e, claro, depois ela vai tomando outros rumos. Nós tínhamos até unidade móvel satélite, umas coisas todas. E também, mestre e doutor em comunicação, participo de feiras e eventos, né? A maioria fora do Brasil, mas também aqui no Brasil, da Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão. Fui presidente da BTU, o penúltimo presidente, e fiz parte do conselho da Associação das Televisões Educativas e Culturais Ibero-Americanas, que agrega hoje mais de 112 emissoras educativas, universitárias, culturais da Ibero-América, na verdade, né? Nós temos Espanha também e Portugal envolvidos. E mesmo até alguns países que não são da Ibero-América, como Estados Unidos e Canadá. Então, é bastante tempo trabalhando com essa área. A área técnica sempre é a área que mais eu gosto, me aproximei. Eu falo que eu sou engenheiro amador, faço parte de duas associações de engenharia para entender o que está acontecendo e trazer essas ideias, essas soluções para o nosso universo da TV educativa, do vídeo educativo, do audiovisual educativo. E aí é que está o trabalho da BML. Em 2018, aliás, foi uma coisa que foi maturando, já tinha tido empresa, tive agência, tive empresa, e aí nós começamos a desenvolver e voltar a esse universo corporativo para também pegar um ritmo que me ajudou muito nas aulas também, mas principalmente para levar para o mercado algumas soluções. E aí é que estão as ideias, né? De ser um Start Lab, ou seja, um espaço onde a gente não só leva as soluções prontas de prateleira, mas também ajuda a desenvolver, a buscar outras soluções. Esse é um trabalho de uma Start Lab. Vou falar um pouquinho aqui sobre algumas questões que hoje são as grandes tendências, né, do audiovisual. E aqui vamos ver alguma coisa sobre hoje, por exemplo, para quem trabalha em produtora, ou emissora, TV universitária, algumas dúvidas. Eu vou montar um sistema, como é que ele vai funcionar, como é que é isso? Então, dentre esses equipamentos para montar, existe hoje o que nós chamamos de softwares integrados de produção, que dentro de um sistema só, você vai ter tudo, né? Então, vamos ver o que é isso. Nós temos hoje 4 modelos principais aí no Brasil, e você tem o switcher, né? Você tem o equipamento que faz o corte de câmeras, que é o switcher. Você tem o equipamento que gera as legendas, que é o gerador de caracteres. Você tem um gravador virtual, né? Não precisa ter um gravador externo. Você tem os vídeos, como eu estava rodando aqui, os vídeos virtuais. Ele também faz a transmissão para a internet no mesmo equipamento, faz a conexão com convidados remotos, faz cenários virtuais, fazem ajustes e análise de câmeras e automação de rotinas. Automação de rotina, por exemplo, né, é uma coisa que parece super complicado, mas dentro do conceito até para jornalismo, o apresentador, várias questões. Por exemplo, eu estava aqui, a hora que o vídeo acaba de rodar, ele volta automaticamente para a minha câmera ou para a câmera que eu determinar. Isso facilita. Eu mesmo posso estar operando todo o equipamento aqui e até depois, acho que foi em 2019, acabei falando o conceito do MeTV, né? O jornalista, o apresentador hoje, dentro de um estúdio, ele não precisa ser um técnico,
mas ele já pode ser um mais atuante, né? A gente fala como ator, mas não pensando, mas ser mais atuante. Por exemplo, a gente vê alguns telejornais que ele vai lá na tela e ele clica e já aparece um vídeo, aparece a previsão do tempo. Isso tudo faz parte de rotinas que você começa a transferir, né? E automação, esses softwares te ajudam muito a desenvolver esse processo de um operador que não precisa ser um técnico, com todo o material preparado, ele pode desenvolver bastante coisa, né? Então, por exemplo, aqui de novo, eu volto para a minha câmera, eu posso fazer, mas é um trabalho que você não precisa ser um técnico, mas ele vai facilitar bastante a vida de quem está na frente da câmera, que é o que nós temos que pensar, é o apresentador, é o jornalista, como é que ele vai desenvolver. E é importante conhecer os conceitos, até para poder saber como desenvolver novos formatos. A gente vê muita dificuldade, principalmente no começo, com aquelas telas interativas, né, que vai apertar a tela, vai aparecer, às vezes a gente vê alguns programas americanos, o cara vai lá, mexe, escreve em cima. Tudo bem, é o perfil, né? A pessoa, às vezes, mas com o tempo ela vai. Nada que a prática também não colabore, né? Mas é uma tendência muito grande. Ao invés de você ter equipamentos totalmente separados, você ter equipamento... legal. Legal, Tayane. Estou vendo aqui que caiu a conexão e vocês estão assistindo juntos. Espero que, né, estejam gostando aí. Mas vamos entender um pouco. É legal vocês, como jornalistas, verem que essas mudanças estão acontecendo, elas estão aparecendo muito nesses últimos 2 anos. Nós tivemos uma evolução enorme, tivemos que aprender um monte de coisa, saber como lidar com um monte de coisa. E é o futuro, não tem jeito. Hoje o jornalista, ele, claro, como eu falei, ele não tem que ser um técnico, mas é bom ele saber o conceito para saber como ele pode desenvolver conteúdo, como ele pode contar as histórias, né? E para isso tem muita coisa que são tendências novas que surgiram, né? E aqui o sistema às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Por exemplo, ó, acabou de dar um problema no envio do sinal aqui. Pronto, vamos lá. Quando a gente fala em câmeras hoje, por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho, né? Estava conversando um pouquinho com a Thaís, essa questão de usar o celular, né? Então, hoje, as câmeras, a gente fala câmera mirrorless, são aquelas câmeras que antigamente, que eram as DSLR, que são câmeras para fotografia, que são hoje muito utilizadas para gravação single, ou seja, é a câmera sozinha, né? E até para jornalismo, porque elas têm uma imagem sensacional, um custo-benefício, um custo bem legal, mas tem as suas restrições, né? Ela tem o zoom, às vezes é mais difícil, tudo, mas em termos de qualidade, para fazer um documentário é sensacional. Você tem uma imagem, uma câmera mais barata, mas que parece que você está usando câmeras de 30, 40, 50 mil dólares. É só ajustar direitinho, né? E isso barateou muito, mas são câmeras com um uso bastante específico. Quando a gente fala em estúdio, eu vou comentar um pouquinho aqui, alguns nomes, e explicar depois o que é isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, a conexão por IP, e eu falo NDI, IAI, por IP, o que é isso? Antigamente, quando a gente ia ligar uma câmera, a gente usava o cabo, né? Hoje a gente usa bastante os cabos ainda. Então, tem os tipos de cabo que a gente usa, HDMI, o NDI, o SDI, SDI, que são cabos, o SDI já é um cabo profissional, né? Já é mais antigo e tal. O HDMI é um cabo amador, né? Por que a gente chama amador? Porque a conexão, ele dá muito problema, ele queima, né? Ele tem umas coisas, mas resolve bastante coisa. E quando a gente fala de uma conexão
que seria IP NDI, o que que é? Hoje a câmera é tratada como um computador. Então ela tem, da mesmo modo que o computador, tem aquele endereço IP, que eu ligo a câmera ao sistema de gravação, de transmissão, pela rede. E eu uso aquele cabo de rede, né? Às vezes pode ser até por Wi-Fi, né? Mas o NDI é um sistema que a gente usa por rede. E aí é absurdo, ele é inovador, ele é uma coisa que você imagina hoje, por exemplo, uma das formas de utilização é você vê, por exemplo, um jogo de futebol, vamos pegar o modelo Brasil e o modelo Estados Unidos. Você pega um jogo de futebol americano, aquelas câmeras todas que estão no estádio, todos aqueles sinais vão no modelo IP, Internet Protocol, protocolo da internet, vão para uma central que fica mais ou menos no meio dos Estados Unidos, e de lá volta para fazer aquele replay quando tem alguma dúvida. Isso é um sistema incrível. Com a pandemia agora, você imagina, já no Brasil, utilizando uma tecnologia igual ou parecida, dependendo da emissora, um jogo de futebol, a equipe, bom, os câmeras, o pessoal de suporte, né, os produtores e tal, vão para um estádio, os locutores ficam ou em casa, né, ou dentro de um estúdio, tem uma central em São Paulo, por exemplo, o jogo pode ser em Manaus, os sinais de câmera vêm e você... né? A Copa do Mundo da Rússia, todo o sinal era cortado no Brasil. Vinham os sinais de câmera e você já tinha o corte por aqui. É uma tecnologia que na época era muito inovadora, hoje já está virando uma constante. Como tudo que eu uso na internet, também com seus problemas, a gente está aprendendo muito, né? Mas se você pensar, se você for desenvolver algum projeto, alguma coisa, é uma coisa que você tem que tá olhando, né? A câmera já tem o NDI, por quê? Às vezes ela não é tão mais cara. Tem câmera dessas robotizadas que você controla tudo à distância, já tem câmera fabricada, né? No Brasil, na verdade, tudo é feito na China, né? Mas tem um representante, um vendedor brasileiro com quem você conversar, já tem alguns modelos. Tem câmera remota, por exemplo, que para um estúdio pequeno, ou mesmo uma igreja, educação à distância, tal, câmera na faixa de 6, 8 mil reais, já com essa tecnologia de ponta, né? E você vai daí para um universo enorme. E é super legal você ter isso. Imagina você poder ter um estúdio separado e trabalhar esse estúdio totalmente controlado à distância e com muita automação, né? Como eu falei aqui, o vídeo acaba, já corta para mim. Então, eu posso fazer um monte de coisa e fazer muita coisa sozinho. Quando a gente fala de externa, a gente tem que pensar hoje que as câmeras, né, já está sendo um padrão, as câmeras 4K, por quê? Porque você tem uma qualidade muito maior, os preços estão menores, né? Mas aí também a gente entra em outras questões, né? O equipamento para edição tem que ser mais sofisticado, essa coisa toda. Mas se for, né, o caso da instituição, de você trabalhar numa empresa e ela precisar de algum equipamento, você tem que pensar já um pouco mais acima. Então, uma 4K, de preferência uma câmera que tenha já conexão Wi-Fi, 4G, e algumas já estão entrando na conexão para o 5G, né? Outra questão, toda vez que eu vou trabalhar pensando em redes, em conexões, hoje a gente tem que pensar que as redes, mesmo a rede da nossa casa, nesse momento que a gente está trabalhando muito remoto, são investimentos que, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar, né? E se você também está pensando em um projeto, está desenvolvendo alguma coisa para uma empresa, ou vai trabalhar, eu falo, às vezes você não tem que ser um especialista, mas você tem que saber que é necessário. Uma preocupação muito séria é a própria rede. Hoje, se a gente tem preocupação com a rede da nossa casa, né? Se eu vou fazer uma live, eu não posso fazer a minha conexão por Wi-Fi. Posso, se for a última, não tem alternativa. Mas eu devo usar o cabo. Por quê? Porque eu tenho uma conexão de maior velocidade. E hoje, com toda essa questão desses sistemas, nós precisamos ter
alta velocidade de conexão. Então, antigamente, a gente usava uma rede que a chamava de base 100, que era uma rede com 100 mega de velocidade. Hoje, nós temos que pensar no padrão. Então, se a sua universidade, a sua empresa ou a TV, ela está com essa rede, já pode pensar em passar, ao invés de uma rede para 1 giga, já sonhar, já que vai ser feito um investimento, talvez já passar para a rede de 10 giga. Por quê? Porque aí ela vai permitir toda essa conexão depois, né? Thaís, uma das coisas que eu esqueci de falar era, no View, se você puder deixar só em apresentador, em speaker, porque eu vou rodar tudo por aqui para ficar maior a tela aí, né? Outra questão é, eu vou trabalhar como, né? Vale a pena eu já guardar meus arquivos na nuvem, né? Essa coisa toda. De novo, nós vamos entrar em toda a questão de internet, né? Dá para usar? Muitos de nós estamos usando os espaços gratuitos, entre aspas, da Microsoft, do Google para armazenar, né, nossos arquivos. E a gente sabe o quanto, às vezes, é trabalhoso para você subir o material, descer o material. A troca de conteúdo é muito importante. Para vocês que trabalham com jornalismo, hoje é essencial essa troca. A gente vê toda a questão de estar fazendo uma externa, de estar enviando o material, né? Recebendo material, a gente usa a nuvem, a gente usa a cloud, né? E a gente tem que estar atento, porque esses custos estão baixando, alguns estão começando a cortar, a gente vê aí o que é de graça, está começando a cortar, por quê? Eles, de graça, e daqui a pouco eles vão estar, né, cobrando isso da gente. O de graça é sempre relativo. Desculpe. O tempo tá seco, o ar-condicionado ligado, a garganta fica muito seca aqui. Mas vamos lá. Desculpa se não deu tempo de eu fechar o microfone aqui. Mas a questão é pensar, eu tenho esse serviço, eu preciso desse serviço, né? A gente não vai escapar, a maioria das soluções estão vindo com isso e vão nos obrigar daqui a pouco a trabalhar com isso. Quantos softwares hoje a gente é obrigado a trabalhar com a próprio Premiere, a gente tem o Creative Cloud, né? Que é desculpa de novo, daqui a pouco eu pego uma aguinha aqui. Que nos obrigam a não comprar, mas pagar mensalmente e ter todo o serviço de cloud. Mas pensar de novo, rede. Rede é importante. Exibidores, as emissoras, os próprios sistemas de jornalismo, né? A gente trabalhar hoje, tem muito sistema que a gente sobe tudo para a nuvem e deixa ele rodar, por exemplo, no YouTube. Vamos lá? Automação. Automação é uma coisa, como eu falei, coisa simples, como a que eu estou fazendo, né? Mas uma das coisas que é muito interessante é a gente pensar o que dá para a gente fazer com um sistema que é relativamente barato, que é alguns sistemas relativamente barato, pensando tudo de acordo com a configuração do seu equipamento, com a sua necessidade. Mas hoje, com investimento muito tá difícil aqui. Mas vamos lá. Investimento muito menor, já vou deixar pronto para mutar e não ferir o vídeo de vocês. Com investimento muito menor, você pode criar a sua emissora, o seu serviço de informação, para a sua empresa, para a sua universidade. Mas o que eu falei um tempo atrás, que eu falava de MeTV, hoje isso é mágico. A gente pode criar sistemas dentro da nossa própria casa, da nossa própria empresa. E fazer isso de uma forma muito profissional. Mas o principal é pensar como fazer, como criar esse sistema. É uma das coisas que a gente ajuda. Vou mostrar aqui um modelinho
que é o modelo que nós criamos para ajudar quem faz lives. Infelizmente, vocês não estão ouvindo a musiquinha, mas aí está a minha voz, né? Só que o sistema, você vai fazer uma live, você pode trocar a cor dos letreiros, você pode trocar o formato da imagem, né? A parte os GCs, os letreiros, você vai fazer tudo via planilha, né? Aqui a troca de shape, que a gente fala de uma forma muito simples. Você fala, o StreamYard faz isso? Faz, mas depois a gente conversa um pouquinho para dizer por que esse sistema é diferente. Posso controlar muita coisa, né? Como eu falei, a troca de cor, a planilha. Uma das outras coisas... Aí, cortou de volta para mim, né? Aqui sumiu um slidezinho ali, foi agora de último momento. Mas, assim, a troca de shapes, eu posso fazer no shape que eu quero, né? O modelinho foi feito baseado no software que está à disposição, né? Ele tem um custo relativamente barato. Tudo depende do computador que você vai trabalhar. Opa! Obrigado, Thaís. Já voltou aí. E algumas questões que, como essa troca, o maior medo que a gente tem, aí você fala, o StreamYard resolve tudo. Tá. O StreamYard tem as suas características, é um ótimo software, né? Tudo depende de algumas variáveis aí. Eu quero ter uma imagem de estúdio, eu quero trocar o formato da imagem. Ele é ótimo, mas tem suas limitações. E aqui a gente consegue fazer algumas coisas, e uma delas, que é, por que eu estou, por exemplo, aqui, gerando tudo do meu computador, ao invés de usar a apresentação de slides, né? ou alguma outra coisa aqui do próprio... Deixa eu voltar aqui. Do próprio Zoom. Porque toda vez que você compartilha uma apresentação, você está dividindo a qualidade da sua transmissão com a do slide. Não tem outra forma. Então, se a sua internet está mais ou menos, né? A hora que você joga o slide, um dos dois cai a qualidade, ou os dois caem a qualidade, né? E para ficar a imagem boa, o slide ficar ruim, às vezes fica os dois ruins, né? É uma forma que a gente faz isso, é fazer com que o slide fique na parte que está exibindo, né? E nessa parte que está exibindo, então você consegue otimizar essa banda aí, né, de como trabalhar. Deixa eu só ver aqui a minha sequência, que hoje está dando aqui uma agilizada. Só para vocês entenderem aqui como eu falo, ó, a minha bagunça aqui, como é que eu estou trabalhando. Eu estou com o meu roteiro aqui, né, meu controle aqui das imagens, e tudo baseado, né, são duas telinhas aqui, são dois softwares rodando ao mesmo tempo, né, mas para poder fazer aqui a nossa apresentação. É um home office para quem trabalha com audiovisual, né? Que dá para a gente produzir algumas coisas. Mas aqui, eu falei ali da questão dessa automação e como ela ajuda a gente, como podemos criar sistemas, podemos trabalhar com coisas que vão otimizar isso. Então, uma das coisas que eu tinha falado era a questão de sistemas para lives, né? Como eu apresentei, uma das coisas que estava nessa proposta de apresentar, que pode ser implementada dentro de um sistema e que pode ajudar a criar programas para EAD, para jornalismo, o que seja, de uma forma simplificada. De novo, não precisa ser um técnico. A ideia é fazer uma configuração para que qualquer um possa utilizar. Aqui, como eu tinha mostrado, por exemplo, você pode olhar aqui, eu montei todo o meu esquema por cores. Então, eu sei que o azul são as minhas imagens, o vermelho são alguns vídeos, os verdes são outros, e as minhas imagens, as fotos estão em amarelo. Só para
uma coisa mais fácil para me ajudar. Isso tudo são sistemas que podem colaborar, né? Facilitam a nossa vida aí. Aqui, uma outra questão, eu estou colocando embaixo simuladores, né? Para quem vocês fizeram faculdade de jornalismo, eu adorava trabalhar com meus alunos de jornalismo, levar para o estúdio e fazer com eles um programa de TV. Falava, vocês não são rádio e TV, mas vocês vão fazer um programa de TV como câmera, diretor de TV, né? Produtores, operador de caracteres, tudo. Por quê? Para entender o sistema. Quando você entende o sistema, fica mais fácil para você trabalhar com ele. E também entender, às vezes, a dificuldade. Porque uma grande discussão que a gente tinha, às vezes, era o pessoal da engenharia com o pessoal de jornalismo. A engenharia fala, precisamos fazer um link, a jornalista fala, precisamos fazer um link em tal local. E vem a engenharia e fala, mas o link em tal local não dá, porque não tem visada do micro-ondas. Tal. Tá. Você sabe o que é isso? Você sabe qual é a dificuldade de fazer um programa? Então, eu gostava muito de fazer isso com meus alunos de jornalismo. E era muito legal, eles acabavam produzindo, e interessante que alguns até foram para outras áreas, né? Que são áreas... Deixa eu só ver se é alguma coisa da... Não, pensei que era da coordenação aqui do evento. Mas a ideia é fazer com que entendam. E aqui, o que eu percebi? Para você treinar um diretor de TV, é uma coisa bastante complicada, né? Eu preciso, por exemplo, aqui, de 9 pessoas para fazer um diretor de TV treinar. Um programa simples. Se eu usar a câmera robotizada, vou diminuir 2 pessoas aí. Mas vamos pensar. Vocês fizeram jornalismo. Você sabe que a gente está... Você vai fazer um programa de entrevista. Então, eu preciso 3 cameramen lá no estúdio, um operador de caracteres de GC, um produtor, que às vezes fica 2 até, um no estúdio, outro na técnica, alguém para operar a mesa de áudio, alguém para operar o teleprompter, alguém como entrevistado e outro como convidado, o entrevistador e o convidado. Tudo isso para uma pessoa aprender a cortar as imagens, selecionar as imagens, que é outra coisa. Não é só uma questão mecânica. Cortando a imagem, eu conto uma história. A hora que eu chamo o apresentador, a hora que eu chamo o entrevistado, a hora que eu mostro os dois, tudo isso é contar a história. Eu estou fazendo um storytelling a partir do corte de câmera. Isso desde uma coisa simples. Imagina com coisas mais complexas. Um jogo de futebol, por exemplo. É a partir da sequência de câmera que eu entendo a história. Uma corrida de Fórmula 1. É a partir do corte bem feito entre câmeras que eu entendo que o carro está indo daqui para lá, que esse carro está ultrapassando. Tal. É contar histórias. Então, a direção de TV também tem linguagem televisual, audiovisual, televisual atrás, né? Isso pouca gente entende, acha que é mecânico. Não é só mecânico, né? E para treinar esse diretor de TV, para ele aprender, nós temos esse problema, né? 9 pessoas para fazer uma entrevista simples. Se for um jogo de futebol, um show, são no mínimo 30 pessoas para esse diretor de TV treinar. Como é que ele vai treinar, né? Então, aí eu criei um sistema conceito e um sistema que é para coisas complexas, como o jogo de futebol. Mas é um sistema conceito. Depois eu vou dar uma dica para vocês. Eu criei um modelinho para vocês treinarem lá no meu site, né? O sistema conceito... Opa, travou meu vídeo aqui. Vamos ver. Espero que não esteja travando aí para vocês, né? O sistema conceito, nós temos o quê? É um treinamento básico, que depois eu botei simplesinho lá no meu site para vocês fazerem isso, onde o diretor de TV ele vai seguindo o roteiro que está à esquerda ali, né? O que está no vídeo? O que é o áudio? Quando a gente vai fazer um programa de entrevista, basicamente é isso que a gente vai seguindo. É a câmera do apresentador, é a câmera do entrevistado,
E, claro, aqui também eu coloquei errou, vai e volta. É um simulador, né? Dessa maneira, aí, ó, ele acabou, pretinho, agora voltou para mim de novo, né? Dessa maneira, eu posso treinar, né? Você, por exemplo, isso aí, se eu tivesse desenvolvido antes, quando eu estava dando aula, teria ajudado muito os alunos de rádio, TV, de jornalismo a entender e a trabalhar isso, né? Isso, como eu falei, é um programa de entrevista, onde a gente tem que entender como funciona esse contar a história. E se fosse um jogo de futebol, né? Aí eu já criei um sistema muito mais complexo. E aí depende de toda uma infraestrutura, né? Mas aqui, nesse modelo para esportes, você faz o treino, a pessoa ela não precisa de ninguém para estar treinando, é tudo material pré-gravado, mas eu posso aprender, por exemplo, aí como fazer a história de um gol no jogo de futebol. Então, o que está à direita em vermelho é o que está no ar, o que está à esquerda em verde é o que está, é o preview, né, que a gente usa no Switch. É um padrão de televisão isso. Às vezes tem algumas emissoras invertem, mas sempre à direita o vermelho, que é o que está no ar, e à esquerda o verde, que é a imagem prévia. E embaixo nós temos as imagens dos monitores. Aí são 5 monitores, né? E aí você vai contando a história, como no final, aí pega o público, pega os jogadores se abraçando, entra o placar, que é o momento de você dizer que foi feito o gol, né? E aí você consegue trabalhando isso, né? Então esses simuladores, eles podem colaborar muito no aprendizado. Como eu disse, para treinar um diretor de TV, para entrevista, eu preciso de mínimo de 7, né, até umas 9 pessoas. Para treinar para um jogo, para eventos, para um show, aí você tem que ter um show, você tem que ter um jogo. Então, você tem um jogo, além daquelas 30 pessoas, você ainda tem os 2 times, né? Você tem um campo, você tem... Imagina a estrutura para você treinar, porque não tem outra forma hoje. Ele pode entender os conceitos, né? Agora foi a Thaís que está voltando. Você pode entender os conceitos, né? Mas você não tem como treinar se você não tiver esse grupo de pessoas à disposição, né? Para uma pessoa aprender. Ou seja, direção de TV é prática, né? Conheço, graças a Deus, hoje tem ex-aluno que corta o jornal Hoje, tem ex-aluno também no Rio cortando, nas emissoras locais, regionais. Isso é muito legal porque ou foi de aprendizado em sala, ou foi da TV universitária que a gente tinha essa ideia de colocar e de pôr ao vivo, de fazer, de perder esse medo de fazer o corte, né? Então, como eu falei, e é interessante, né, que muitos desses alunos que migraram para isso não eram nem de área técnica, eram de jornalismo, né? Porque se encantaram com essa ideia de contar a história de uma maneira um pouco diferente. Porque o diretor de TV conta a história diariamente, né? Ao selecionar a imagem do repórter, aí corta para a matéria, corta para o apresentador, corta para a imagem do touch, ele está dentro do conceito de contar histórias com imagens, com uma sequência de imagens, né? Tudo isso. Mostrei os dois. E por que também tudo isso, né, gente? Eu acho que essa ideia de ficar observando o que está acontecendo, então tem umas coisas que me deixam contente e ao mesmo tempo triste, porque a gente vai ver, por exemplo, referências, quando a gente fala em televisão, os Estados Unidos é a grande referência, a televisão educativa, a gente vê a Inglaterra, né? A França, a Itália, com grandes referências também, mas a Inglaterra como a maior referência, e a gente vai encontrar muita coisa. Mas a gente tem que entender exatamente há quanto tempo eles trabalham isso, né? Mostrar aqui um pequeno vídeo mostrando, por exemplo, uma escola pública, mas com muito recurso nos Estados Unidos, que como é que esses alunos do ensino médio, eles não são nem da graduação, e eles têm
esse aprendizado da comunicação e da TV, né? Vamos ver aqui um trechinho. Vocês não devem estar ouvindo o áudio, mas uma figura que existe na TV americana e na TV europeia é esse rapaz que está esse garoto que está no canto esquerdo. Ele é o que a gente chama de PA, que é aquele que fica cantando, né? Se vocês estiverem ouvindo, eu vou... Deixei só um pouquinho, né? Aquele rapaz, ele fica como produtor dizendo, agora vai você, agora vai a câmera 1, agora entra o gerador de caracteres, agora entra isso. É o que fica orquestrando toda a entrada dos sinais. Para alguma coisa no Brasil, existe isso, para shows e tal. Nos Estados Unidos já tem essa figura desde o jornalismo, que a gente não vê muito aqui, né? Raramente a gente vê. Isso organiza muito, porque o papel do diretor de TV também, no Brasil, ele faz muitas funções, né? Ele também tem que ficar olhando todas as câmeras, ele tem que selecionar a câmera que vai entrar, tudo. Por isso a automatização, principalmente aqui, é importante, né? Lá não, você tem alguém falando, então fica um apertando o botão aqui, o outro apertando o botão lá, e alguém orquestrando tudo, falando, entra a câmera 2, entra o letreiro 1, porque ele está com todo um roteiro, que pode ser, inclusive, né, um roteiro eletrônico, que tem até software, tem um software que, claro, a versão mais simples, ela é de graça, que eu vou rodar aqui para vocês verem, depois posso até indicar como é que vocês podem baixar esse software, que é muito interessante, porque você tem... Deixa eu só abrir todas as minhas imagens aqui, só para eu... Aqui. Esse é um software que vocês vão ver, um show, e vocês vão ver aqui, na parte de baixo, à esquerda, você tem rodando uma linha do tempo aí, como software de edição, né? E agora começou o show. Então ele vai andando e você vai vendo lá em cima, ó, na parte de cima, escrito embaixo de Kill Pilot, você está vendo lá, 19 é o número da câmera, depois é a câmera 13. Esse sistema pode cortar automaticamente. Ele já pode escolher essas imagens, é incrível. Mas a parte de graça você pode usar para fazer a parte de roteiro, né? Deixa eu só voltar aqui. Onde você tem esse roteiro que vai andando, isso você tem uma versão de graça. Você vai fazer um evento, você pode ficar olhando ali, todo mundo fica sabendo. Se jogar isso para várias telas, todo mundo fica, opa, agora vai entrar isso, vai entrar aquilo, vai entrar aquilo. Ele é muito bom para música, que você pode deixar até a música, se foi feito um ensaio, que é uma outra questão muito séria, e se ensaia aqui muito pouco, né? Esse treinamento, por isso a minha preocupação com os simuladores, que às vezes o ensaio é feito ao vivo. A preparação para tudo, né? Um bom repórter só se torna um bom repórter com a prática. Se apresentar em televisão, né? Eu, graças a Deus, pude acompanhar vários profissionais, tem profissional que está hoje aí em rede nacional, isso deixa a gente muito contente, e a gente vê como veio, e o quanto treinou para chegar lá. Então, às vezes eu pego um vídeo antigo lá de um ex-aluno, você fala, olha aí, ó, mas é o fazer, é o fazer. Televisão se aprende na prática, audiovisual se aprende na prática. Não tem outra maneira. Você tem que abrir essa relação com a câmera, saber conversar com ela, saber esquecer que ela está aqui, pensar que eu estou conversando com alguém, né? E isso faz com que a gente vá aprimorando e, como eu disse, audiovisual é prática. E se você pretende trabalhar com audiovisual, pretende estudar audiovisual, não tem outra maneira que não seja fazendo. Até para estudar audiovisual é importante isso. Para a gente entender como ele funciona. Eu não preciso ser um grande especialista, mas o participar, o fazer, mostra o quanto é difícil fazer. Por exemplo, eu vi um comercial outro dia de uma grande empresa, né? E eu vi um erro de conceito, falo, poxa, mas isso é básico, né? Ele está mostrando uma coisa e a pessoa, ao invés de estar indo da esquerda para a direita, ela está indo da direita para a esquerda, né?
e é uma coisa que fala sobre aumento de alguma coisa. É lógico, para o ocidental, é só você olhar. Toda imagem que aparece um carregamento de imagem, qualquer coisa, de onde é? Da direita para a esquerda. Então, isso cresce. Se eu ponho alguma coisa falando que está crescendo, mas eu estou colocando da direita para a esquerda, conceitualmente, que imagem eu estou passando? Né? Então, como comunicadores, como especialistas de comunicação, tudo tem uma coisinha. Você fala, mas eu percebo muito que a nossa área mesmo, às vezes, não se dá muita importância. Mas é nos detalhes que eu consigo, por exemplo, na EAD, fazer uma compreensão melhor, uma retenção de conteúdo. Né? Se eu simplesmente utilizo a palavra, por exemplo, aqui que a gente usa muito em TV, que são as cabeças falantes, né? Head talking, como eu estou falando aqui, se eu utilizo muito, o reforço é de imagem e de som. Mas se eu jogo um gráfico, eu tenho uma retenção maior. Com certeza. Uma ilustração, né? Às vezes precisa ser animada. Não tem, às vezes, a explicação correta se o animado gera alguma retenção maior. Ele é mais agradável, às vezes, principalmente quando você vai colocando elemento por elemento. Então, todas essas questões estão dentro de todo o produto audiovisual. E facilitar essa produção hoje, por exemplo, quando a gente fala em EAD, uma das questões que a gente tem é, de repente, todo professor, né, todos nós tivemos que virar especialistas em internet, em equipamentos, em tudo. Tá certo isso? Você pegar um professor, é que eu nesse ponto, era a minha área. Então, eu podia ajudar muitos colegas, isso facilitou muito. Mas você é obrigado a ser um especialista? Não, você tem que ter o suporte. Vamos facilitar a vida desse professor. E para facilitar a vida desse professor, né, você pode usar algumas técnicas. Como eu falei, você pode criar um botão. Né? É que deixa eu ver se está fácil de mostrar de novo aqui. É que o meu aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar com a câmera aqui para vocês verem. Né? O que está escrito aqui para facilitar a minha vida? Está escrito eu, PPT, PPT mais eu. PPT é PowerPoint. Né? Quem somos, StatLab? Por quê? Eu não preciso pensar. Sou eu. Né? Aqui sou eu, mais o PowerPoint. Né? Aqui é só o PowerPoint. É uma coisa simples de trabalhar. Por quê? Porque é uma questão de facilitar a minha vida, do mesmo jeito, pensar, facilitar a vida do professor. Se vocês já montaram montar material de aula, material para EAD, como tudo, né, tem um formato, tem um sistema, você cria um modelo. Criar um modelo não é criar um template. O modelo é uma sequência porque tem toda uma função. Né? Na EAD, por exemplo, você tem toda essa função de como garantir o aprendizado. Então, você tem uma sequência a cumprir. Esqueci de falar que eu também sou formado em pedagogia. Eu vim da pedagogia. Né? E depois mestrado e doutorado em comunicação, porque eu já trabalhava com TV e queria entender um pouco da educação. E isso me ajudou muito para entender como o outro lado vê. Né? E agora eu fico preocupado com como esse outro lado que está aqui de trás faz. Né? Então, por exemplo, por que o professor precisa... Por que tem coisas mecânicas? O professor preenche um conteúdo de um slide que vai para o outro criar. Não, já posso mandar, professor, está aqui o fundo, né? Eu criei um modelo para isso. O professor já recebe o fundo, ele só escreve o que vai, e automaticamente, quando ele manda esse arquivo, já entra no sistema e automaticamente o letreiro já é gerado por uma ligação desses documentos. Eu economizo tempo. Né? A produção de uma aula de EAD, por exemplo, né, ela é complexa, ela demanda bastante tempo. Às vezes, tem cálculos, né? A gente tem muito cálculo americano, a gente não tem tanta pesquisa no Brasil, mas 1 hora de conteúdo, ela pode demorar entre 4 e 20, 30 horas para ser produzida. Se eu conseguir reduzir esse tempo, eu vou aumentar, né, a quantidade de coisas que eu posso fazer. Eu vou trabalhar mais
as pessoas vão trabalhar menos, podem produzir mais, e, em compensação, vão ter menos estresse com questões mecânicas e podem cuidar mais do que é importante, que é desenvolver conteúdo, né? Eu queria só, deixa eu passar aqui para vocês, que eu já estou extrapolando até meu tempo. Se vocês forem aqui no meu site, né, no site da minha empresa, que é o www.bmedialab.com, do lado direito, vocês vão encontrar o More, né? Você tem atendimento, depois você tem mais ali, More. Você desce, você vai encontrar espaço experimental, né? Também, se vocês quiserem, tem os guias essenciais lá, tem material para linguagem visual adaptada para live, tem radiovisual, tem jornalismo móvel, tem bastante material que vocês podem baixar também, né? Se vocês entrarem nessa parte aqui do meu site, que é essa parte de espaço experimental, vai abrir uma área de convidados. É só você digitar, com letra minúscula, né, ABTU. Você digitando ABTU, você vai ter acesso. E o que você vai ter acesso lá? Você vai ver aqueles dois modelos de sistema de simulador, que é o modelo do conceito, e o modelo de esportes. O modelo do conceito, se você clicar aí embaixo no experimente uma versão, você vai direto para um simuladorzinho. E você pode simular, você pode ver essa ideia, né, experimentar essa ideia, e, por favor, depois me conta o que vocês acharam, né, se foi interessante, serviu para alguma coisa, né? E aqui deixar também aí o contato, né? Olha, esqueci de colocar o meu e-mail, né? Que coisa. Mas ali você tem um e-mail lá no site, mas é o FM de Fernando, né? Fernando Moreira, fm@bmedialab.com. Tayane e Thaís, agora eu queria que vocês me dessem, né? Exatamente, é isso aí, Tayane. Queria que vocês me dessem, né? Se vocês quiserem abrir câmera, eu ficaria muito contente também, é tão bom ver as pessoas, né? Eu queria ver o que vocês acharam, se foi interessante, se colaborou para alguma coisa, qual a expectativa de vocês? Ah, foi excelente. A gente estava aqui conversando que foi uma aula particular de alto nível. A mamãe também está aqui participando. Aí ela disse assim: eu nem vou acessar, mas já estou aqui sentada. Ela já é da área da educação, né? Ela é Ah, que pedagoga. legal, que legal. Ela é pedagoga, mas ela super interage, assim, né? Porque é uma área, na verdade, a comunicação e a educação são áreas transdisciplinares, né? Então, Com é o certeza. tempo inteiro ali a gente dialogando com uma coisa e outra. Mas foi muito bom, Fernanda, excelente, clarificou demais muitas coisas para a gente, inclusive porque eu e Thaís, nós desenvolvemos muitos trabalhos juntas, né? E assim, Thaís é bem mais para essa parte mais técnica, é tanto que eu digo assim, às vezes quando alguém pergunta alguma coisa, eu digo, não, essa parte você conversa com Thaís, e ela diz, Thaís, você tem que entrar, você tem que abrir os olhos para essas pontes aí que são necessárias, vamos para esse. Aí eu abri mão de um outro que eu ia participar e vim para cá e não me arrependo. Foi Ah, que realmente uma bom. super indicação que ela fez, foi muito boa mesmo. E outro detalhe, Fernando, através desse e-mail a gente pode estar mantendo contato no sentido de algumas Claro. orientações, porque a gente está intentando um novo projeto e Opa, com certeza a gente vai precisar assim desse know-how assim que você tem de algumas expertises nesse sentido para a gente que está iniciando. legal, Tayane. Não, o que eu puder ajudar, né? Ainda mais quem trabalha com educação, né? Eu tenho tenho ajudado as empresas, essa coisa, mas projetos é uma coisa muito legal, a gente tem que desenvolver, né? E quem mexe com educação, a gente, como eu falei, a gente não precisa ser técnico, mas nós temos que entender. Aliás, a gente está sempre aprendendo, né? E aprender como funciona, aprender o conceito é mais importante do que aprender que botão apertar. O botão para apertar é naquele momento, aquilo muda. Mas quando eu aprendo o conceito, isso não muda, né? O porquê, Exatamente. né?
Exatamente. Inclusive, Thaís desenvolveu a dissertação dela na área mais voltada para a TV mesmo, e já eu parti mais para a questão da mídia educação. Então, são duas coisas, assim, em tese, diferentes, mas que, na verdade, super dialogam. E a gente costuma executar projetos, agora nessa modalidade remota, né? Mas, assim, normalmente é presencial em escolas públicas. Opa. A gente costuma sempre associar, fazer essa associação, assim, voluntariamente, né? Um pouco do nosso tempo para aquilo que realmente tende a ser um eixo, assim, que é inevitável, né? Tudo passa pela educação. E então, Com a certeza. gente sempre... Eu trabalhei antes da pandemia, a gente fala recentemente, né? Porque os 2 últimos anos, pelo amor de Deus, uma coisa completamente atípica. Mas antes da pandemia vir à tona, eu trabalhei com podcast em escola pública, e o eixo era o meio ambiente. Então, algumas coisas assim, eu já consegui já puxar aí da sua área para essa coisa do novo projeto que a gente está pensando. Com Podcast certeza. me lembra muito o professor Ismar de Oliveira, né? Exatamente. Que foi minha banca de Exatamente. mestrado, né? Olha isso! O Ismar, eu tive... Educomunicação. Exatamente. O Educomunicação. meu Sim. mestrado foi sobre educomídia, que era uma linha que tinha dentro da Metodista, né? O Ismar de Oliveira fez parte da minha banca, oh, meu Deus, esqueci o nome do outro professor, Viveron, nossa, era também super legal, que era o desenvolvedor dessa linha da educomídia, que tem muito a ver com a educomunicação, é que não tinha essa linha dentro da Metodista, né? Uhum. E tive a honra de trazer o professor Ismar para dar palestra, foi orientador de trabalhos de educomídia, minha esposa deu oficinas de trabalho de educomídia, então a gente curte muito. Porque o meu mestrado foi ligado a isso, e o doutorado foi ligado à tecnologia da televisão digital, né? Então, Entendi. eu fico nesse mundo, né? Eu fico no mundo da educação, da comunicação, e como eu falo, eu sou engenheiro amador, porque eu vou conversar com os engenheiros para... Eu não quero aprender, eu quero entender como é que funciona. Porque aprendendo como é que funciona, eu sei o que eu posso fazer, né? Exatamente. O professor Smile, ele está no meu referencial teórico. Com Opa, certeza, sim. Com certeza grande Ismar, excelente né? profissional, professor, excelente. Thaís agora vai... Oi, Fernanda, está pode me falar. ouvindo? Tô, Bom, eu assim, você solicitou feedback, né? Então, por assim, foi favor. uma grata oportunidade participar. Poxa, fico muito Eu achei contente. assim muito boa a condução, a objetividade e praticidade, né? Porque esse tipo de coisa, é sempre bom visualizar o que se está sendo explanado. E foi muito bom. Gostei bastante da sua forma de trazer esse conteúdo para a gente. Foi muito interessante. Acho que dos outros participantes que não conseguiram entrar, eles perderam. Então, foi muito bom mesmo. Obrigada, muito Que é obrigada. isso, Thaís? Eu acessei o site que você mostrou. Eu só queria que você, novamente, se possível, me mostrasse a parte do simulador, porque eu não estou conseguindo identificar. Ó, é, 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 o meu sistema de fazer, do lado você tem lá o More, aí você tem que descer para aparecer escrito esse espaço experimental. E às vezes ele fica branquinho. Eu preciso mudar Espaço. esse guia em cima. Às vezes não Eu coloquei aparece quando more. descer. Ah, pronto, ele ficou branquinho. Agora apareceu o Ah, nome. eu também tive esse Ok. problema. Eu preciso trocar essa parte de cima, mas, de novo, aí a gente vai aprendendo, né? Certo, aí eu coloco a BTU. ABTU minúsculo. Vamos ver se você Ah, consegue ok, entrar. consegui. Aí você vê Pronto. os dois vídeos, né? Sim, isso, Até site a gente tem que aprender a fazer, né? verdade. Isso aí Tudo, tem né? ferramenta gratuita para fazer também. Isso aí dá para fazer até de forma gratuita. Tá ótimo. Coisas que a gente Obrigada. vai... Depois me conta o que achou lá do simulador. Porque, assim, como seguir roteiro? Aliás, é difícil trabalhar. Jovem não gosta de ler, não gosta de acompanhar, né? Já sai fazendo. Então, ali é o modo. Olha, leia o roteiro, né?
Eu estou aqui, como eu mostrei para vocês, eu estou com... Opa, minha câmera virou para cá, que eu fui mostrar aquele negócio, né? Eu estou aqui com o meu roteiro, né? É básico, é simples, não custa nada, né? E em televisão, o jogo de futebol, eu não vou ter o roteiro do jogo, mas eu vou ter toda a abertura do jogo, né? A sequência que eu tenho que jogar, jogadores, tal, tal, tal. Tudo é roteiro, né? Tudo a gente vai trabalhando. E ali a gente ensina a ler um roteirinho básico, que a gente vai trabalhando. Corta para a câmera 1, corta para o GC, o que, né? Vai brincando um pouco, né? Esse equipamento que você mostrou, que tem o nome Eu, PPT, PPT mais Eu, qual o nome? Olha, esse daqui é onde eu fui buscar um monte de referência. Quem está falando comigo? A Thaís ou a Tayane? A Thaís. Thaís. Thaís, quando a gente está falando de streaming, né, eu já estava estudando isso, já estava começando a trabalhar com os alunos, e onde que eu fui buscar referência? Eu fui buscar no mundo dos gamers. Porque enquanto a televisão está falando em streaming no ano passado, o tempo todo, os gamers, a maior quantidade de vídeo onde se tem mais dinheiro hoje é no mundo dos games. E eles desenvolveram, inclusive, um software de graça, que é o chamado OBS, para apresentar seus games. E essa caixinha aqui, né, essa botoneira que eu chamo, foi desenvolvida pelos gamers. Então, eu posso fazer link para o OBS, eu posso fazer link para vários sistemas. Tem sistema de graça que dá para a gente usar, né? E tudo aqui, a gente personaliza. Deixa eu mostrar de novo lá a caixinha. Ele chama Stream Deck. É engraçado que o fabricante tem um nome que eu acho que... Eu não sei como é que ele cresceu, né? Mas o que é? Olha lá, chama Stream Deck. Esse fabricante chama Elgato. É porque a coisa é muito boa, porque Elgato é que para a gente aqui tem várias conotações, né? Mas o Elgato Stream Deck cresceu demais e ele permite a automação de um monte de coisa, tá? Deixa eu mostrar umas outras coisas que eu faço com ele aqui. O meu dia a dia, com ele... Ih, mas eu tinha que ter cortado a câmera primeiro. Eu vou ter que cortar aqui no mouse. Por exemplo, aqui, ó. É que aqui o foco não está tão bom, porque ele está ajustado para outra coisa. Aqui eu abro meu WhatsApp, o meu e-mail pessoal, o meu e-mail da empresa, o arquivo de imagens pagas, o corte de câmera, as pastas que eu mais trabalho no meu dia a dia, volume de fone. Então, tem um monte de coisa. E eu posso trabalhar por pastinhas, né? Aí eu tenho aqui vários softwares que eu vou abrindo. Então, isso aqui mudou a minha vida, né? Porque ele facilita demais a minha vida e faz com que eu possa... Agora, deixa eu voltar aqui para o começo. Olha lá, tudo na botaninha. Ele faz com que eu controle um monte de coisa. Quantas vezes a gente está fazendo um trabalho, vocês que escrevem, quantas vezes a gente tem uma pasta que a gente tem que abrir todo dia, né? Pasta lá, arquivo tal. Eu vou aqui, aperto e abro ela toda hora. Fora as vezes que a gente fecha sem querer, que dá raiva, né? Por que eu fechei? Aperto de novo. Então, eu chamo de uma botoneira, e quando a gente integra com outras coisas, que não integram com a parte de TV, vira um controlador do software de produção, né? Sim, sim, ótimo. No Por caso, exemplo, oi. No caso, você é o próprio usuário que configura qual vai ser o destino de cada botão, né? Exato. Mas às Certo. vezes tem alguns modelinhos tão simples. Thaís, eu tenho quase 60 anos, né? E Eu, parece não. eu, eu fuço bastante. Estou com 59 e alguns meses já. Eu falo, se eu conseguir, gente, é questão de sentar, olhar. E o que tem? Essa molecada, né? O que eu aprendo com essa molecada, tem um negócio que eu estou aqui, aí eu abro lá, tem um garotinho de 8 anos falando, olha, é só apertar. Né? Ele me mostra como fazer, né? Ele faz um tutorialzinho lá e eu, pumba, resolvo o meu problema, né? Tem coisa que a gente tem que fuçar, né?
mas depois que você pega, ele é muito intuitivo. Isso é muito legal.